Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Renato Edson do canal Os Experts. Aquele canal que você que é mãe, tem um filho numa situação de baixo desempenho escolar, você vai para responder aquela pergunta: o que eu posso fazer para o meu filho ser nota 10? E nós estamos numa fase, bem complicada, nessa situação de pandemia, e as aulas que vinham sendo online, e tinha toda uma expectativa agora para que as aulas pudessem retornar em agosto, e pelo que tem, pelo que a gente tem visto aí, a maioria das escolas, se não todas pelo nosso país, elas vão continuar adotando esse sistema online. E dentro desse sistema online já teve vários problemas, que você deve ter vivenciado no primeiro semestre. Então a gente trouxe várias dicas, várias ideias do que você poderia estar fazendo agora durante esse período, de isolamento social para o seu filho ter um rendimento maior. E hoje eu quero te trazer uma dica aqui, que na verdade é uma técnica de estudo aqui, que você pode utilizar principalmente agora, nesse período de pandemia, mas começar a levar isso também para depois, ou seja, eu acho que é uma técnica bem interessante. Vários alunos que fazem preparatório para concurso, vestibular, utilizam dessa técnica. É uma técnica comprovadamente muito eficiente, que é a técnica do Pomodoro, muito provavelmente você já escutou falar sobre essa técnica. Primeiro vamos entender aqui no que ela consiste. Basicamente o que acontece? A ideia é que o aluno ele consegue render mais, ele consegue aprender mais quando ele se dedica integralmente àquilo que ele está fazendo, àquilo que ele está estudando. Então o que ocorre? A ideia é você pegar períodos curtos, a técnica originalmente ela trabalha com períodos de 25 minutos de concentração total, ou seja, de concentração intensa naquilo que você está fazendo, para 5 minutos de descanso. Se você assistir todos os nossos vídeos aí, eu coloquei um vídeo há algum tempo atrás que falava sobre a questão da alternância, entre o modo focado e o modo difuso. Que a melhor forma de você aprender é você ficar um tempo muito focado naquilo, porque o seu cérebro ali mantém tudo muito próximo ali, ou seja, ele fica concentrado naquilo que você está estudando, então ele está aprendendo. Só que você acaba fazendo tirando a possibilidade, por exemplo, de ter pensamentos, vamos dizer assim, diferentes, de chegar a conclusões diferenciadas. E aí, para isso, eu tinha dito para você, você tem que manter um período focado, e depois você tem que deixar o seu cérebro relaxar. Então, meio que a técnica do Pomodoro, ela utiliza basicamente isso. Ou seja, ela exige que você fique 25 minutos extremamente concentrado naquilo que você está fazendo, e 5 minutos de relaxamento, de descanso. E isso, de certa forma, é utilizado dentro da escola. Obviamente, que as aulas na escola elas não têm 25 minutos, elas têm 50, mas mesmo dentro dessa aula, muitas vezes o professor ele alterna isso. Ele sabe que ele não consegue ganhar a atenção do aluno dele por mais de 25 minutos, então o que ele faz? Ele faz uma explicação, aí ele vai, uma pausa, faz um exercício, ele vai alternando dentro da aula dele ali as situações. E quando você tem uma aula acabando, ou seja, o prazo que demora às vezes para o outro professor entrar, para outra aula começar, que é toda aquela situação, geralmente ele vai levar isso 5, 10 minutos, ou seja, então isso naturalmente já faz parte dos estudos do seu filho. E aí o que acontece? Às vezes o seu filho agora, nessa época de quarentena, ele pega as aulas lá para assistir, e aí ia tentar assistir uma aula de 30, 40, 50 minutos, talvez até uma hora seguido, e aí ele não está respeitando esse momento, ou seja, de alternância que a gente está falando, tá certo? Então qual que é a ideia que você vai ensinar, que você vai cobrar do seu filho que seja feita a partir de agora? Olha, o que ele vai fazer? Ele vai primeiramente listar, você, olha, o que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que assistir essa aula, eu tenho que fazer essa atividade, eu tenho que
enviar esse questionário, ou seja, listar as atividades. A partir do momento que ele lista essas atividades, o que ele vai fazer? Ele vai colocar em ordens de prioridade, né? Ou seja, se tiver alguma aula que é uma live, por exemplo, né? Então isso aí vai ter um horário para começar e terminar, né? E aí ele vai encaixar isso dentro do cronograma dele, né? Dentro do horário dele. Se não houver nenhuma aula que seja ao vivo, né? Que nenhuma live ali, ele vai organizar ali o que ele vai fazer. E aí chegou o momento de assistir essa aula. Essa aula ela tem 20 minutos. Então nesses 20 minutos, o que ele vai fazer? Ele vai se isolar de tudo, né? Ou seja, se a aula estiver sendo assistida pelo celular, ok, né? Mas tirar notificações, né? Coisas do tipo. Se tiver pelo computador, melhor ainda, que aí ele deixa o celular longe, né? E aí durante esses minutos aí, esses 20 minutos, por exemplo, vamos supor que essa aula seja de 20 minutos, ele vai assistir ela integralmente com a atenção total focada nela. Terminou aquela aula, ok, né? Então agora eu vou tirar 5 minutinhos aqui, vou ir no banheiro, vou tomar uma água, né, tal. Agora eu vou fazer a atividade. Então, mais cronometrado 25 minutos. E aí durante esses 25 minutos, isolado de tudo, né? Essa é concentração total. E aí você acaba deixando de certa forma essas outras atividades, né? Ou seja, que fica permeando a sua cabeça ali, para você fazer no seu momento de intervalo. Né? Então a ideia da técnica do Pomodoro é que você, durante esse tempo, durante esses 25 minutos ou 50 minutos que seja, porque isso pode ser adaptado à sua necessidade, mas que durante esse tempo seu foco, o foco do seu filho esteja total, integralmente naquela atividade que ele esteja realizando. E o momento que seja o momento ali da pausa, né, vamos dizer assim, que ele não tenha nenhum foco na escola, ou seja, que ele saiba separar isso. Basicamente é uma técnica que faz com que você alterne, né, ou seja, como a gente já tinha dito, né, em outro vídeo aí, dessa ideia do modo focado, do modo difuso, tá certo? Então é uma dica que fica aí, né, ou seja, para essas aulas que vão retomar agora a aula online. Então comece a organizar, né, ou seja, com o seu filho esse cronograma, né, e coloca na cabeça dele, enfia na cabeça dele, né, ou seja, que momento que ele estiver estudando, o momento que ele estiver assistindo uma aula, que ele estiver fazendo exercício, ele não pode estar dividindo a sua atenção, né? Então fala para ele, filho, olha, você vai passar 25 minutos aqui fazendo esse exercício. Depois que você fizer, você pode ir lá, você vai lá, dar uma olhadinha no seu celular, né? Ou seja, dá uma caminhadinha aqui, mas durante esses minutos, né? Ou seja, 25 ou até 50 minutos que seja da aula lá, você vai estar completamente focado, tá certo? Então essa é a dica de hoje, essa é a ideia que eu queria passar para vocês. Se você gostou desse vídeo, se acha que te ajudou de alguma maneira, deixa o like aqui pra gente, né? Ou seja, se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira saber, qualquer vídeo que você queira que a gente grave para você, né, pode ir lá no nosso Instagram aqui, ó, e deixa lá a sua dica de vídeo que a gente vai estar atendendo vocês, ou pode deixar aqui no próprio comentário. Tá beleza então? Então muito obrigado e até a próxima.